Freud era machista, Freud que criou esse estereótipo de que as mães é que são culpadas, de que as mulheres é que têm problemas. O que eu penso disso? Eu acho que a gente precisa estudar contextualizando as coisas. Quando a gente olha e estuda a história, quando a gente estuda Philippe Arriet e estuda a história da família, a gente percebe que há um contexto. 120 anos atrás, havia um discurso social, um discurso médico, um lugar. Quando a gente pensa a psicanálise e a histeria, especialmente com Lacan, a gente entende essa íntima relação entre uma sociedade que não dava voz às mulheres e o tipo de adoecimento que acometia essas mesmas mulheres. Eu acho que a gente olha para o passado, então a gente olha e pensa, né, como é que era Roma Antiga, Egito, Idade Média, Idade Moderna. A gente está sempre olhando com os nossos olhos de hoje. A gente não sabe como era viver naquela época. A gente olha para o passado com as nossas lentes, com a nossa visão, tudo isso construído no nosso tempo social. Então, com as nossas expectativas, com os nossos ideais, com a nossa moral, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E isso muda ao longo do tempo e ao longo das sociedades. Então, a gente tem sempre esse desencontro. E isso acontece nas relações também, né? Nas relações que a gente tem com as outras pessoas. Então, eu tô aqui falando de psicanálise, mas para quem puder ouvir, quem quiser ouvir, isso serve também para a vida, isso serve para as nossas dificuldades no dia a dia, para os nossos relacionamentos. Então, tem essa limitação que a gente precisa estar ciente quando a gente estuda algo. O Freud, ele disse que tudo era culpa da mãe. O que o Freud propôs foi que a gente entendesse que o nosso psiquismo se constitui nesse intrincado relacionamento com as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história. E que a infância é esse espaço, esse momento, esse tempo muito poderoso, em que as coisas que acontecem ali tendem a permanecer com a gente por muito tempo e de formas inesperadas. Então o que ele estava propondo é que há um trabalho ali, que há um enodamento, uma coisa que a gente precisa entender. Que a gente, entendendo isso, inclusive, a gente tem então chaves de leitura, chaves de compreensão, informações, um saber que pode nos ajudar a ficar menos refém disso. Isso não quer dizer que então a coisa é culpa da mãe, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser a sociedade, pode ser o arranjo familiar que foi possível para você. Algo disso nos constitui como sujeito. E é isso que o Freud sim, o Freud tem passagens em que ele aponta, fala sobre o superego das mulheres, fala que as mulheres são mais rígidas, mas também tem um monte de coisa que a gente precisa aprender a ler. Então ele também fala que, por exemplo, uma pessoa que foi muito amada pela mãe, geralmente consegue ser uma pessoa obstinada, uma pessoa que consegue construir coisas bacanas na vida, porque tem essa de permanência. Então ele está demarcando aí a importância de ter tido essa aposta, esse investimento afetivo, econômico, esse cuidado de ter sido apresentado ao mundo assim e da importância das relações, a gente aprender além do óbvio. Isso é psicanálise. E ele mesmo dizia que, inclusive, que ele devia muito do sucesso dele, da capacidade dele de resistir ao antissemitismo. Colocado ontem que era, e como é que a gente faz então para trabalhar com autores que têm posições que a gente discorda, que a gente acha uma outra coisa problemática, como você ainda continua lendo? Além disso que eu falei aqui atrás, que tudo o que a gente fala é datado. O que a gente fala hoje, com esperança, na melhor das hipóteses, vai ser também criticado. É datado dessa época de agora. Além disso, um autor, ele serve para que a gente trabalhe o texto dele, para que a gente veja o que daquilo pode ser utilizado hoje, o que daquela teoria faz sentido. E para isso é preciso estudar muito. Não é só, então só recorta um pedacinho e o resto eu finjo que não existe. Não, é preciso saber, é preciso conhecer, é preciso ler Freud contra Freud, porque ele mesmo muda de opinião várias vezes e marca isso. E aí disso extrair, depurar, é preciso trabalhar muito para então pensar como isso pode constituir uma teoria hoje. E a gente faz isso com qualquer autor. Quais são os problemas que a gente tem hoje e como é que a gente pode usar a teoria deles para trabalhar isso.